Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Vimos no vídeo anterior que a oração eucarística finaliza com a doxologia, por ele, com ele e nele. Agora inicia o rito da comunhão, que começa com a recitação da oração do Senhor. Em latim, o Pater Noster, o Pai Nosso, como nós o chamamos. Há uma introdução ao Pai Nosso feita pelo presbítero e uma oração que o finaliza. Por isso não dizemos amém na missa quando terminamos de rezar. O padre completará com o que é chamado de embolia, aquela oração do livrai-nos, Senhor. E então todos nós nos reuniremos com outra doxologia. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O Pai Nosso é muito familiar para todos. O padre reza como introdução, por exemplo, formados pelo ensinamento divino, ousamos dizer. E o Pai Nosso pode ser cantado ou rezado, inclusive em latim. É uma parte especialmente solene e sagrada da missa. Quando acabamos de rezar o Pai Nosso, o padre responde com a oração que acabamos de informar, que se chama de embolia. Nela, de certa forma, ele reúne a oração e a leva ao seu clímax e à sua conclusão, com as mãos estendidas, dizendo: livrai-nos, Senhor, nós vos pedimos de todo o mal. Concedei gratuitamente a paz em nossos dias, para que, com a ajuda da tua misericórdia, estejamos sempre livres do pecado e a salvo de toda angústia, enquanto aguardamos a bendita esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. A origem bíblica do Pai Nosso todos conhecemos. É o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Aprendemos ainda criancinhas. Jesus ensina os discípulos a rezar. Nos evangelhos há duas versões do Pai Nosso. A versão longa está em Mateus, como acabamos de citar, no Sermão da Montanha. Há uma versão mais curta no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 4. É muito comum haver diferentes versões na tradição cristã, umas mais longas e outras mais curtas nas mesmas orações. A Igreja usa a versão longa do Evangelho de Mateus e a insere na liturgia. Há pequenas diferenças. No Sermão da Montanha, Jesus diz: e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós rezamos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Logo na continuidade, rezamos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E já se pode notar que a linguagem sobre ofensas conota mais pecados do que dívidas em dinheiro. É da versão de Lucas, onde Jesus diz: perdoai-nos os nossos pecados. Então, em certo sentido, a Igreja fundiu as duas versões dos evangelistas. A mesma coisa é verdade com relação à expressão pão de cada dia. Na versão grega original do Pai Nosso, a palavra para pão de cada dia aqui é epiousios. É uma palavra muito misteriosa. Ela só ocorre aqui no Novo Testamento. E há muito debate sobre o que exatamente significa, porque pode ser interpretada de maneiras diferentes. Em grego, ela pode ter pelo menos 4 traduções, significados ou interpretações. Pode significar diariamente, pode significar necessário, como o pão que é necessário para a nossa existência. Também pode significar pão para o futuro e ainda, finalmente, pão sobrenatural. Epi significa em, sobre, acima. Ousios significa ser ou natureza. Essa variedade de significados levou São Jerônimo, nas traduções latinas originais do Pai Nosso, na Bíblia Vulgata, a traduzi-lo de uma maneira quando ele tinha a palavra no Evangelho de Mateus e de outra maneira no Evangelho de Lucas. Então, quando ele estava traduzindo o Evangelho de Mateus, ele traduziu como: dá-nos hoje o nosso pão supersubstancial, ou pão sobrenatural. Mas quando ele traduziu o Evangelho de Lucas,
A mesma palavra grega ele traduziu como diariamente. Dá-nos o nosso pão cotidiano, o nosso pão do cada dia. Na missa, a igreja adotou a forma longa de Mateus, mas adotou a terminologia do pão da tradução de Lucas por Jerônimo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, em vez de o pão supersubstancial ou sobrenatural. Mas todos esses significados estão contidos naquela palavra grega, epiousios. O latim simplesmente não consegue capturar essa plenitude de significado. É preciso escolher um desses ao traduzi-lo. O Pai Nosso é a única oração que Jesus ordena explicitamente que seus discípulos rezem. Ele mostra aos discípulos como orar, fala sobre oração, modela a oração para eles. Quando ele usa o imperativo, quando ele ordena, dizei assim, é para orar estas palavras do Pai Nosso. O modelo normativo de oração para os discípulos é uma oração vocal com palavras para saber decor. Ele é para ser memorizado e repetido. É uma oração muito curta, simples, mas cheia de significado. Muitos livros e testemunhos de santos examinam cada frase do Pai Nosso. Você que está nos ouvindo pode buscar um deles para se aprofundar. Por exemplo, O Segredo do Rosário, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Na tradição, logo o Pai Nosso começou a ser usado na liturgia. Isso parece óbvio, pois foi a oração ensinada pelo próprio Jesus. Nos escritos cristãos primitivos, de figuras como Santo Inácio de Antioquia e outros, que são os sucessores dos apóstolos, da segunda e terceira gerações da igreja primitiva, um dos primeiros escritos fora do Novo Testamento daquele período é conhecido como Didaquê. É um tratado anônimo que resume o ensinamento. Didaquê significa ensinamento. Como que um método didático, um método de ensino. Faz um resumo do ensinamento dos apóstolos e nele, na verdade, menciona o Pai Nosso sendo rezado pelos cristãos 3 vezes ao dia. Ali na Didaquê está assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois a ti é o poder, a glória para sempre. E diz a Didaquê que se ore dessa maneira 3 vezes ao dia. 2 coisas se destacam aí. No exemplo mais antigo do Pai Nosso, fora do Novo Testamento, vemos que o louvor no final da oração já foi anexado a ele, na tradição da Igreja Apostólica. E a segunda coisa interessante é que o autor da Didaquê diz aos cristãos para recitarem essa oração 3 vezes ao dia, como antes os judeus recitavam o Shema, aquela oração que vinha do Deuteronômio 6, 4-6. Ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é um, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. O Pai Nosso se torna um novo Shema. Avançando para o século IV depois de Cristo, havia outro antigo escrito cristão, conhecido como Constituições Apostólicas, uma descrição de como era a liturgia antiga. E nessa época o Pai Nosso já estava sendo dito na própria liturgia e terminando com: pois o reino, o poder e a glória são seus para sempre. Amém. Naquela fórmula de introdução, o padre diz: formados pelo ensinamento divino, ousamos dizer. O verbo ousar é usado porque, como sublinham os padres da igreja, o Pai Nosso é uma oração muito ousada. É um ensinamento divino em que não nos dirigimos ao Pai como Senhor, Mestre ou Criador, a terminologia tão frequente no Antigo Testamento. Mas na igreja primitiva, ele é chamado de Pai. Os cristãos são ousados, portanto, porque o próprio Jesus assim os ensinou. Ele revelou Deus como Pai. Se olharmos teologicamente, o batismo nos torna não apenas criaturas, mas filhos no Filho. Ele nos traz para a vida do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, para que possamos nos dirigir a Deus como Pai, em oração, de uma forma análoga ao próprio Cristo, que é o Filho eterno do Pai. O Pai Nosso é a oração filial, é um dom e um privilégio daqueles que foram batizados na vida da Trindade. Segundo São Gregório Magno,
O Pai Nosso foi colocado logo após a oração eucarística, porque era costume dos apóstolos consagrar a oferta por essa mesma oração. No início, somente o sacerdote a rezava na missa no rito latino, como representante do povo. No rito grego, todos rezavam juntos, como nós fazemos desde o Concílio Vaticano II. O Pai Nosso é uma oração de preparação para a Sagrada Comunhão. Nele, acabamos de pedir o pão de cada dia. E a comunhão é o nosso pão de cada dia. Tendo tudo isso em mente, podemos nos perguntar o que está acontecendo mistagogicamente nessa parte da missa. Qual é a realidade invisível acontecendo? Em primeiro lugar, podemos dizer que a oração do Senhor, no contexto da liturgia, é uma oração de comunhão. É uma oração para a recepção da Sagrada Comunhão. São Cipriano de Cartago foi um dos vários escritores da Igreja primitiva que escreveram comentários sobre o Pai Nosso. Eram comentários muito populares na Igreja primitiva pela importância da oração. Ele diz que o que acontece com o Pai Nosso na liturgia é que nós pedimos a Eucaristia. Estamos realmente rezando para que o Pai nos dê o pão diário da Eucaristia. Em outras palavras, podemos pedir o pão de que precisamos para a nossa existência, o pão para sustentar nossas vidas naturais, mas também podemos pedir o pão espiritual de que precisamos. Pedimos que esse pão nos seja dado diariamente, para que nós, que estamos em Cristo, diariamente recebamos sua Eucaristia como o alimento da salvação. Por outro lado, Cipriano deixa entrever a prática da missa diária, da comunhão diária na Igreja Romana. E isso está ancorado na imagem da Eucaristia como um maná, porque a Eucaristia é o novo maná do céu. Os israelitas não recebiam o maná apenas uma vez por semana. Eles recebiam uma porção especial dobrada uma vez por semana, mas a recebiam todos os dias. Então é próprio que os católicos também recebam a Eucaristia diariamente e rezem a oração eucarística diária do Pai Nosso. Uma segunda coisa sobre o Pai Nosso é a ordem das petições. Santo Tomás de Aquino explica que nele pedimos não apenas por todas as coisas que podemos desejar corretamente, mas também na sequência em que devem ser desejadas. As 3 primeiras petições são todas dirigidas a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As demais começam com coisas de que precisamos para o nosso bem. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. A oração nos ensina que a primeira prioridade em nossas vidas, o desejo mais profundo dos nossos corações, a primeira coisa pela qual devemos orar é pelo dom da Eucaristia. Isso deve ter prioridade em nossa vida de oração, pois a Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã. E é o Pai Nosso que nos revela isso ao torná-la a primeira coisa que pedimos na oração do Senhor. É o que a Igreja ensina. Na Instrução Geral do Missal Romano, do século XXI, se lê: na oração do Senhor é feita uma petição pelo pão de cada dia, que para os cristãos significa principalmente o pão eucarístico, e suplicando também a purificação do pecado, para que o que é santo, na verdade, possa ser dado ao santo. Pedimos ao Senhor que nos perdoe e nos purifique do pecado antes de recebermos a Sagrada Eucaristia. Devemos estar separados do pecado e consagrados para Deus.